Queridos amigos, que alegria, estamos iniciando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 da segunda parte. Para aqueles que estão assistindo nós pela primeira vez, termina de assistir esse programa, mas depois você vai na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, tem o playlist, e você entra no playlist, nós temos até agora os 9 livros gravados, que é os livros da obra de André Luiz. Esse é o 10º. E você então começa a estudar esse livro desde o prefácio. Aí você vai acompanhar todo o estudo, toda a sequência. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira parte tem 20 capítulos, a segunda parte também tem 20 capítulos. Só que a primeira parte ele aborda mais a parte científica e eu e o André Luiz extraímos a parte doutrinária dessa obra. Então é muito importante que você acompanhe desde o começo. Hoje estaremos estudando Justiça na Espiritualidade. Não esqueça de dar o gostei, que é importante para a nossa página. Nossa página é monetizada e já está com mais de 101.000 pessoas que estão inscritas na página e a nossa mais pura gratidão. Tudo bem, André Luiz, com você? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia em que consagramos ao estudo desta monumental obra. Cumprimentamos igualmente o nosso telespectador, que com tanto carinho, com tanto amor, tem deixado mensagens carinhosas aqui nos vídeos, palavras de ânimo, de reconforto e de encorajamento. Que o programa de hoje possa também ter o acompanhamento e a direção dos benfeitores do CEPAC. Então, capítulo 6 da segunda parte, Justiça na Espiritualidade. Pergunta: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Responde André Luiz. No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança. Embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existe aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Então aqui nós vemos uma pergunta, não é? Falando sobre a justiça na espiritualidade. Eu acho que nós vamos falar da justiça divina. Então nós vamos ver no Evangelho a justiça das aflições. É interessante nós notarmos, eu nunca havia parado para pensar que as nossas aflições de nosso cotidiano, as nossas dificuldades geradas por nós mesmos, pelo nosso desequilíbrio, geram uma justiça divina, que se reflete nas palavras de Paulo, na sua primeira epístola: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Depois desse capítulo, que nós vemos dentro dessa sabedoria divina e acompanha depois causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Então, a pergunta que André Luiz faz é: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual?
É uma pergunta interessantíssima para nós fazermos a nossa reflexão. No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo de regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Questão 621, do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec pergunta aonde está escrito a lei de Deus. E os Espíritos nos respondem na consciência. A pergunta seguinte é se está na nossa consciência, por que nós não lembramos de uma existência a outra? E os Espíritos respondem, porque vós a esquecera e a desprezá-la. Então nós percebemos que o maior tribunal que existe na face da terra está dentro de cada um de nós. É o tribunal da nossa própria consciência. O professor Allan Kardec vem trazer para nós que no mundo espiritual nós vamos viver durante um determinado tempo no chamado mundo de erraticidade. O que é um mundo de erraticidade? É aquele mundo pela qual nós vamos ficar envolvido diante do nosso pensamento nos erros e nos equívocos que nós cometemos. Muitas vezes até diante de um tribunal humano de perseguições daqueles que se sentiram ofendidos pelo nosso comportamento, pelas nossas ações. Até que, num determinado momento, na infinita bondade de Deus, nós tenhamos uma nova oportunidade, onde vamos vir com o véu do esquecimento naquilo que nós chamamos de reencarnação. Então, a reencarnação passa a ser uma bênção para esse espírito errante, porque ele tem uma nova oportunidade de nascer novamente, de crescer sem se lembrar quem foi, o que fez. É verdade que em determinados momentos da nossa vida vai aparecendo para todos nós as consequências naturais daquilo que fizemos, aonde o professor Allan Kardec chama isso de colheita, mas ele diz que isso é o karma, processos kármicos que cada um de nós carregamos por aquilo que fizemos. Olha que lição maravilhosa, André, só no primeiro parágrafo. Verdade. E nós podemos compreender essas instituições que estão no mundo espiritual, como tribunais, a feição dos que temos aqui, também André Luiz nos descreve no livro Libertação, quando aquela cidade tem também os seus magistrados, em que lá são absolvidos ou condenados segundo a lei que lá eles criaram. Entendamos que quando falamos de mundo espiritual, nós estamos falando do infinito, porque cada dimensão espiritual tem as suas leis, a sua noção de certo e de errado. As leis humanas é muito diferente das leis que vigem na região de Jesus. As leis humanas são muito diferentes das leis que vigem no umbral denso, na crosta, aqui a nossa, da crosta em relação ao abismo, em relação às trevas. Cada dimensão está subordinada ao seu grau de desenvolvimento. Quanto menos adiantada a região, mais endurecidas as leis. Quanto mais sublimadas também se fazem as leis divinas. Mas muitos podem se perguntar, mas também tem os tribunais humanos que regem no mundo espiritual? Porque nós vimos até agora a nossa consciência. Então André Luiz diz assim, ainda assim,
Existem aqui, ou seja, no mundo espiritual, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. Nós vamos ver, André, e você poderia falar um pouco do livro Libertação, quando aquelas pessoas quando aquelas pessoas iam para aquele tribunal. Verdade, mas além de comentar, eu convido todos a estudarem conosco. Lá nós estudamos em vídeos, não me lembro mais se são vídeos de 50 minutos, 1 hora, capítulo por capítulo. Então ali nós temos um estudo minucioso do que André Luiz, Eloy, sob a orientação de Gubbio, no resgate a Gregório, que há 700 anos dirigia aquela cidade estranha, o amparo a Margarida, que estava envolvidas por dezenas de espíritos a comando de Gregório. É um livro extraordinário, vai falar de licantropia. Lá nós vemos naquele tribunal o espírito pegando uma mulher que havia cometido alguns erros aqui, e ele deu uma voz de comando para ela se tornar uma loba. E ela espiritualmente transfigura o seu perispírito à feição do animal lobo. Então nós vemos o caso de licantropia, nós vemos o caso que já vimos em capítulos anteriores dos ovoides, nós vemos o que é uma possessão naquele livro muito bem narrado, já não era mais nem a fascinação, era uma possessão que Margarida passava, e nós vemos a exuberância da criação divina. E lá André Luiz pergunta a Gubbio se era possível ter regiões como aquela. E aí a Gubbio diz perfeitamente, Deus se utiliza do mal para corrigir o próprio mal. Olha que coisa difícil da gente entender a resposta de Gubbio, não é? O mal se utiliza do próprio mal para corrigir o mal. Então nós vemos como que é interessante o mecanismo. Talvez para nós entendermos um pouco, é igual os drogaditas. Os que dirigem geralmente uma clínica são ex-usuários, porque falam a mesma língua. E nós vemos no terceiro parágrafo também, agora para encerrar esse ponto e ir para o segundo item, nós vemos assim, olha, entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Então nós vemos a importância de um trabalho mediúnico numa casa espírita, de socorro a esses irmãos aflitos, perseguidos ou mesmo que perseguem, sendo instruído. Porque o que é a verdade? Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha verdade, às vezes, não é a mesma do André Luiz. Às vezes o nosso ponto de vista é diferente, porque cada um de nós nos encontramos num grau evolutivo diferente um do outro, e assim sucessivamente. Então nós vemos aqui a importância de um trabalho mediúnico de socorro a esses nossos irmãos do mundo espiritual que sofrem. Agora nós vamos dar continuidade para nós vermos a sequência da linha de pensamento de André Luiz. Continua André Luiz. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham.
não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 11 de maio de 1958. Então aqui nós percebemos, né, que André Luiz divide em duas partes. E a primeira parte ele fala um pouquinho que em todas as eras da humanidade nós tivemos os delinquentes. Primeiro nós temos que entender um pouquinho o sentido do nosso planeta. O nosso planeta, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do professor Allan Kardec transcreve para nós iniciamos no mundo primitivo, passamos pelo mundo de provas e de expiações, depois o mundo de regeneração, nós ainda iremos nos adentrar, o mundo feliz e os mundos ditosos. Nós percebemos que nós ainda temos em nossos meios uma mistura entre reencarnações de espíritos primitivos e reencarnações de espíritos, que é a grande maioria, que já estão no mundo de provas e de expiações. Vamos notar que no mundo primitivo o mal ainda impera sobre o bem. Ou seja, é natural toda essa maldade que nós vemos percorrer pela humanidade, faz parte do coração do homem. E nós vemos também, de vez em quando, um serial killer encarnado na Terra. Nós vemos, de vez em quando, aqueles espíritos canibais. E é interessante, eu estive estudando sobre os espíritos canibais, que foi estudado pela ciência humana, e eles têm determinados gostos. Por exemplo, um deles gostava de abrir o cérebro da pessoa, tirar o miolo do cérebro, ele congelava, e depois ele cozinhava aquilo e comia. Era a satisfação dele. Outros já gostava daquelas entranhas que tem ali do fígado, do estômago, do baço, não é? Então nós percebemos que entre os canibais também existe as preferências da parte humana. Então nós começamos a estudar tudo isso e começamos a perceber que dentro de um tribunal divino, no mundo espiritual, tem também o tribunal dos homens. Muito semelhante ao que ocorre aqui. Nós, diga de passagem, temos sempre comentado que a Terra é o duplo daquilo que acontece no mundo espiritual. O André há pouco acabou de falar para nós de um tribunal numa região chamado o abismo, porque aqui nós temos o abismo, as trevas, a crosta, o umbral. São 7 dimensões. Vamos apenas citar essas que são as mais ligadas à crosta. São as mais atrasadas, logicamente. E nós vamos perceber que os espíritos variam. Então, no livro Libertação, nós temos ali um tribunal no abismo, onde as pessoas são julgadas pelo que fizeram, sem chance de se defender, porque os espíritos sabem os erros que eles cometeram. São espíritos que não têm uma fé, não têm uma religião, não têm dentro de si uma concepção do certo e do errado. São espíritos que, quando o André cita que aquela mulher foi julgada e ela então foi transformada numa lobo, ou seja, através do quê? Da hipnose. Os espíritos hipnotizam essas pessoas então passam a ser um ovoide, um lobo, passa a ser aquilo que os espíritos que têm uma inteligência muito grande e que a usa para o mal, porque nós aqui imaginamos, André, eu quando entrei no movimento espírita,
eu imaginava, quando eu lia a terminologia obsessor, eu imaginava que obsessor é aquele ser ignorante, que fica perseguindo as pessoas. Quando eu fui estudar André Luiz, eu comecei a entender que existe até faculdades no mundo espiritual para domínio do mal, onde eles aprendem as técnicas da magnetização, os aspectos de fazer a simbiose nas pessoas através da hipnose. Então, André, é muito mais sério tudo isso do que nós imaginamos. O capítulo de hoje ele é fantástico porque as perguntas são projetadas a nível da vida do espírito no mundo espiritual. A vida do encarnado nós estamos já conhecendo, nós já estivemos aqui muitas vezes, mas não trazemos com nitidez a relembrança dos momentos que lá passamos. Então essa parte final, esses últimos 20 capítulos que estamos vendo da segunda parte do livro, ele é mais acessível e também instiga a nossa curiosidade. Um ponto que me chamou muita atenção do que André Luiz disse agora nessa reta final é: quanto mais atrasado é o espírito, naturalmente ele estará jungido aos tribunais também que se farão de forma mais grosseira na análise. Agora, quanto mais elevado é o espírito e que por algum motivo ele cai, quanto mais culto, quanto mais intelectualizado e até com ascendências à moralidade, quando ele cai, aí é muito complexo avaliar. Por quê? Porque quando você erra desconhecendo a verdade, é uma coisa. Quando você erra conhecendo a verdade, o peso é agravado. Por isso que ele diz aqui, né, André? Para que você possa dar continuidade nessa linha de raciocínio, ele diz: é importante observar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançado os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se entranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva, que reconhece indispensável a própria restauração. Então, André, o que você está dizendo, os espíritos, eles, quando eu li aquele capítulo, Libertação, e gosto sempre de ler para que a gente possa entender, eles fazem um pente fino na vida da pessoa, pega todos os erros da pessoa sem que a pessoa possa se defender. Interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, um item, que Allan Kardec colocou várias mensagens alusivas a esse tema, que é o duelo. E lá, numa das últimas mensagens do duelo, o Espírito que fala sobre ele diz assim: perante a lei divina, nem todos os que tiram a vida de uma outra pessoa acertam da mesma forma. Aquela pessoa que tira a vida do outro, mas sem ter premeditado, sem ter desejado, sem ter querido, acerta-se de uma forma. Chega no mundo espiritual como aquele que tirou a vida do outro e vai ter que ressarcir. Mas aquele que tira a vida da pessoa, premedita o crime, vê a arma que vai ser usada, escolhe a melhor ocasião para matar, muitas vezes até com requinte de crueldade, esse a pena será agravada. É verdade. Então nós vemos, André, que André Luiz vem trazer para todos nós um novo ensinamento, um complemento daquilo que o professor Allan Kardec não pôde trazer na sua época. O professor Allan Kardec trouxe basicamente a base da doutrina espírita,
entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas coube ao nosso querido Francisco Cândido Xavier a missão de receber esses espíritos que vieram trazer para todos nós o comprimento do que é o mundo espiritual. Até então, o mundo espiritual para nós era desconhecido. Antes do século XIX, do professor Allan Kardec descortinar o estudo do mundo espiritual, nós tínhamos uma noção muito vaga, porque como nós vimos das religiões cristãs, a grande maioria de nós tínhamos aquela ideia do céu, do inferno, do purgatório, onde nós tínhamos apenas uma única existência. A partir do momento em que o Espiritismo vem trazer para nós a reencarnação como base primordial da nossa evolução, nós vamos então entendendo o que ocorre de uma existência para outra. Porque de uma existência para outra existe uma lacuna. Essa lacuna é o tempo que nós vivemos no mundo espiritual. O que nós fazemos no mundo espiritual? Como que é a nossa vida no mundo espiritual? Existem cidades no mundo espiritual? Existem dimensões no mundo espiritual? Essas perguntas, elas foram ampliadas com o advento de André Luiz, que veio abrir o leque para todos nós de todo esse entendimento, André Luiz. Verdade. E nós temos a felicidade de já estarmos estudando o 10º livro aqui no canal. Nosso lar foi estudado 2 vezes, a primeira num conceito, a segunda já com mais tecnologia audiovisual e também com outras informações que complementaram a informação que está no livro. Então esses 10 livros estudados por nós ampliam o que está no livro O Céu e o Inferno, o que está nas Viagens Espíritas de Allan Kardec, especialmente a Viagem Espírita de 1862, as revistas espíritas, a obra básica de um modo geral. Lembrando que André Luiz não foi o único a falar da vida no mundo espiritual. No meio espiritualista nós temos o Yogananda, nós temos um livro que a pedido do Chico foi traduzido e publicado pela LAC, Cartas de um Morto-Vivo, e outros mais. Então nós temos aí um material espiritualista que complementa, e livros, o Cartas de um Morto-Vivo veio antes de Nosso Lar, por exemplo. 50 anos, 40 anos antes de Nosso Lar. Então nós temos informações que vieram de outras fontes para não falar, é só coisa do médium Xavier, do médium Chico Xavier, é coisa apenas do espírito de André Luiz. Não, várias fontes de diferentes localidades caminhando para o que hoje nós temos, a monumental obra do espírito de André Luiz, sob a orientação e direção de Emmanuel. E esse próprio livro, Evolução em 2 Mundos, eu e o André já havia gravado 9 capítulos. Quando o Dr. Adroaldo, ele pediu para que nós regravássemos todos os capítulos, para que nós pudéssemos buscar uma reflexão sobre algumas palavras científicas, já que nós conseguíamos entender a parte filosófica. Então nós vemos que esse livro ele é coroado de um esforço muito grande de minha parte e da parte do nosso querido André Luiz. Por quê? Porque nessa existência, nem eu nem ele somos formados em biologia, em medicina, em ciência. Então, essa parte científica nós temos dificuldade. Mas o Dr. Adroaldo pede para nós extrairmos o máximo possível da parte no que tange ao Livro dos Espíritos, que é basicamente a parte central de toda a doutrina. Então essa segunda parte, por exemplo, está muito fácil nós estudarmos, né, André? Porque basicamente é o Livro dos Espíritos puro. Verdade. Queridos amigos, o estudo é fascinante, o nosso tempo também voa quando os assuntos e as ideias vão surgindo sob a orientação de André Luiz, mas é momento também de terminarmos o estudo de hoje.
Agradecemos à TV A Caminho da Luz, a todos que estão participando conosco e pedimos a sua interação no canal. O canal é monetizado, a sua ajuda é importante. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos, familiares, companheiros de centro espírita. Se torne membro do canal e colabore com as 3 toneladas de comida que por mês distribuímos e se inscreva no canal. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, vamos encerrando aqui mais um programa estudando as obras de André Luiz. Não esqueça de dar o gostei, é importante para a nossa página, já que a nossa página é monetizada. Até o próximo programa e que esse livro, que é Evolução em 2 Mundos, possa nos ajudar a cuidar um pouco melhor do nosso corpo e do nosso espírito. Muita paz no coração de todos. Até o próximo programa.